Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 28 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para essa matéria. Você que curte o nosso canal, na descrição do vídeo você vai encontrar conta bancária para aqueles que quiserem dar uma forcinha pra gente e nos ajudar. Pessoal, mais uma pilantragem da Foice de São Paulo e Sérgio Moro não perdoa, não dá moleza e detona a farsa, a fake news. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Não esquece, gente, de compartilhar o nosso link do Aliança pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br. Você compartilha esse link com seus amigos e você que não fez a inscrição ainda, entra nesse link, preenche tudo bonitinho, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório eleitoral com seu título de eleitor ou nos Correios e envia com a sua assinatura para ajudar a criar o Aliança pelo Brasil. Vamos lá? Olha só. Moro não perdoa e revela mais uma descarada fake news da Folha. Gente, a Folha de São Paulo, a fake de São Paulo, né? A Folha de São Paulo literalmente esqueceu ou desaprendeu ou nunca soube o que é um jornalismo de verdade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, desmentiu a Folha de São Paulo nesta última quinta-feira, 27, através de suas redes sociais. A Folha publicou matéria mencionando o nome do ministro e insinuando um suposto protecionismo exacerbado em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A intenção maliciosa é clara. O jornal pretende dar a falsa conotação de que Moro age como um mero serviçal do presidente. A matéria em questão afirma que Moro teve a iniciativa de abrir um inquérito contra um grupo, preste atenção nisso aqui, gente, de punks que teriam organizado um festival chamado Facada Fashion, com cunho político. É isso que vocês entenderam mesmo. Facada Fashion é o nome do festival organizado por esses punks. Continuando, Facada Fest, para manchar a imagem de Bolsonaro. De fato, o Ministério da Justiça abriu um inquérito para investigar os fatos denunciados pelo... Cadê? Opa, deu um probleminha aqui. Aqui. De fato, o Ministério da Justiça abriu um inquérito para investigar os fatos denunciados pelo Ministério Público Federal, MPF, pois o Facada Fest satirizou a imagem do presidente como palhaço, bozo, além de ter cometido apologia ao crime. Gente, é inacreditável como a Folha de São Paulo subverte os valores. Né? Mas tudo bem, vamos continuar. Para ela, fazer uma piada dessa ou uma festa com esse tipo de coisa... Vejam só, gente, eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Tá pequeno aqui. Vou tentar ver se aproximar para vocês, se você ver se você consegue ver daí a imagem. Deixa eu ver aí, não sei se vocês vão conseguir. Esse aqui é o tal do facada, a coisinha lá, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela inteira aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Para mostrar para vocês aqui. Ah, ficou, consegui. Da outra vez não tinha dado. Ó, vê se vocês conseguem ver aí. Isso aí é a imagem que, segundo a Folha de São Paulo, não sei se está dando para vocês verem aí, porque é para... Bom, isso aqui que vocês viram aqui é a imagem que a Folha de São Paulo, segundo ela, é liberdade de expressão. Pode, não tem nenhum problema. Você vê que interessante? Isso aqui pode compartilhar. Agora, o presidente da República compartilhar um vídeo, isso não pode compartilhar. Dá para vocês entenderem como funciona a cabeça dessa turma? Caso não deu para você ver direito, entra na descrição do vídeo, pega a matéria, gente, e dá para vocês perceberem a canalice da matéria, da Folha. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui. Bom, continuando. Entretanto, a iniciativa não foi do ministro. A iniciativa do inquérito não foi minha, como diz a Folha de São Paulo, esclareceu Moro. O ex-juiz da Lava Jato ainda afirmou que o inquérito poderia ter sido aberto por ele, sem problema nenhum.
O interesse de justiça é público. Sérgio Moro pede inquérito contra punks de Belém. Aqui, ó, a manchete aqui, ó. Sérgio Moro pede inquérito contra punks de Belém por cartazes anti-Bolsonaro. Gente, isso aqui não é um cartaz anti-Bolsonaro não, cara. Isso aqui é uma apologia ao crime para cometer um crime contra o presidente da República. Você ser anti o governo é uma coisa, é você não gostar dele, é você não concordar dele, mas você fazer um cartaz aonde você coloca o presidente empalado no... Pelo amor de Deus, né? Bom, esse é o título. Vou repetir o título para você lá pesquisar. Sérgio Moro pede inquérito contra punks de Belém por cartazes anti-Bolsonaro, diz a manchete da Folha. Aqui tem... Deixa eu ver, continuando. Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Aqui, me perdi aqui. Pera aí, gente, só um seguinte... Aqui, achei. Pronto. Veja só. Ao contrário do que diz a manchete, os cartazes não são apenas anti-Bolsonaro, mas apologia ao crime. Publicar cartaz ou anúncio com o presidente ou qualquer cidadão empalado ou esfaqueado não pode ser considerado liberdade de expressão. É apologia a crime, além de ofensivo, o explicou Moro. O ministro salientou que surpreendeu-se com a crítica feita pela Folha ao inquérito. Se fosse outro agente político ou outra pessoa concreta, estariam liberadas as ofensas ou a apologia? A pergunta, né? Se fosse a outra pessoa qualquer, estaria liberada também? Ou é só o presidente que pode? Crítica é uma coisa, isso é algo diferente. Não são, portanto, simples cartazes anti-Bolsonaro, como falsamente afirma o título da matéria da Folha de São Paulo. Finalizou Sérgio Moro. Aqui tem a publicação do Sérgio Moro, para quem quiser conferir, né? Pode ver aqui. Gente, eu fico abismado, cara, com o rumo que a Folha de São Paulo está tomando. Olha só que interessante. O presidente compartilhar um vídeo numa rede social lá dele, privada, com os amigos, não pode. É um crime. Agora, os caras fazerem um cartaz esfaqueando o presidente lá e tudo, isso pode. Vocês sabem, vocês conseguem... Lembram que eu falei para vocês que um dos principais objetivos da esquerda é acabar com o respeito à autoridade? Lembra que eu já falei para vocês isso várias vezes? Eles criam um ambiente onde você não é liberdade de expressão, mas na verdade é uma libertinagem de expressão. Porque liberdade de expressão é você discordar, é você falar que não concorda, é você ter a sua opinião e ela ser respeitada. É você ser ouvido. Você fazer isso aqui que eu mostrei para vocês, isso não é liberdade de expressão. Isso é um abuso à inteligência do cidadão. Como é que pode, cara? A Folha de São Paulo defendeu um ato absurdo desse. Um ato desse. Vocês sabem o que gerou? Vamos levar por esse lado aqui. Veja só. Vamos levar por esse lado aqui. Vamos supor que Adélio Bispo agiu sozinho. Vamos supositar que Adélio Bispo agiu sozinho. O que levou Adélio Bispo a fazer aquilo ali? A cometer aquele ato de insanidade? O que levaria? Vamos entrar... Eu não sou psicólogo, mas deve ter alguma pessoa formada na área de psicologia. Por favor, depois aí você coloca o que Freud fala. Eu acho legal que Lula fala de Freud, mas nunca leu Freud, né? Nem sabe quem é Freud. Por isso que ele se fudeu. Freud, enfim. Continuando aqui. Vejam só. O que levaria Adélio Bispo a cometer esse crime se fosse assim por acaso, que ninguém sabe. Todo mundo sabe que tem gente por trás. Mas vamos supositar que não tinha. O cara chegou e falou que eu não gostei, vou lá. O que levou ele? Primeiro, os ataques do PT, as narrativas da esquerda chamando Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro ia matar os homossexuais, dizendo que Bolsonaro ia ser autoritário, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com a democracia, dizendo que o Bolsonaro era misógino, que Bolsonaro ia aumentar o feminicídio. Isso são narrativas que vão entrando na cabeça do camarada e vão ali encraquelando. Uma pessoa que tem uma cabeça volável, uma cabeça que se molda com muita facilidade, com
com narrativas, uma pessoa que tem algum tipo de síndrome acaba se deixando levar ao ponto dele ir lá e cometer um ato insano. Ou seja, ele cometeu o ato insano porque ele ouviu tanto aquela narrativa que no entendimento dele, ele tinha que tomar alguma ação. Só que, nesse caso, ele foge à realidade, porque ele não consegue diferenciar entre o peso do que ele vai cometer relacionado ao peso do que ele ouviu. E vamos supor que Adélio Bispo tenha sido o autor do crime, sem ninguém, como é que eu posso dizer, o que explicaria a atitude dele seria justamente a narrativa da esquerda contra o presidente. Que ao invés de debater com o presidente sobre política, foi acusar o presidente, atacar o presidente, chamar o presidente de um monte de coisa. Ou seja, isso levaria um cara a cometer um crime contra o presidente, contra Bolsonaro ainda candidato. Isso explicaria se fosse o caso. Agora, você pega aqui, gente, um monte de punk, faz um negócio desse, aí alguém já não tem uma mente muito sã. Você pega um cara que é um psicopata. O psicopata às vezes está do teu lado, gente, e você não sabe. O cara às vezes é gente finíssima, mas é um psicopata. Aí você pega, publica um negócio desse, espalha um negócio desse, faz uma festa, gente, é um absurdo. Facada feste, meu irmão. Isso é um desprezo à vida, ao ser humano. E aí o camarada vai, faz um negócio desse, vê um cidadão, a mente fraca, um psicopata, vê aquilo ali alimenta as ideias dele, ele vai lá e comete o crime. Isso aqui, gente, é algo absurdo. E a Folha de São Paulo, ela coloca isso como se isso fosse simplesmente uma liberdade de expressão. E ainda ataca o ministro Sérgio Moro como se fosse para o ministro Sérgio Moro, que está lá para poder combater a corrupção, a violência, a injustiça, é como se fosse para ele olhar para isso e deixar quieto. Não fazer nada. Vê como eles invertem os valores? Aqui combater o crime e a violência para a Folha é algo absurdo, é errado, não pode. O PT passar 16 anos roubando do povo brasileiro, corrompendo o sistema político para obter vantagens, isso pôde. É interessante, né? É interessante. Eu fico abismado, gente, com a Folha de São Paulo, cada dia mais que passa, o tipo de jornalismo que ela continua imprimindo. Ela só deixa mais claro que a capacidade dela para um jornalismo de verdade, coerente e sincero, está longe de existir. Eu mesmo não... Eu não perco meu tempo lendo Folha de São Paulo. Não perco meu tempo lendo esse jornalismo. A não ser que eu queira ver como curiar uma matéria dessa aqui. Para entender um pouco, ver se eu consigo entender a mente desses jornalistas. É inacreditável, gente. Eu fico olhando assim, é incrível. A esquerda pode tudo. A esquerda não tem limites. A esquerda não tem leis. Foi contra Bolsonaro, não tem problema. Tudo pode. Tudo pode. Basta alguém falar um tantinho assim contra qualquer um da esquerda, pronto. Tá feito o desabamento, a avalanche tá feito, o mundo tá se acabando, o país tá indo por água abaixo, o apocalipse chegou. O autoritarismo não está do lado de cá, da direita, está do lado de lá, na esquerda, que quer se impor de qualquer maneira. E quer se impor de qualquer jeito. E para isso, narrativas mentirosas como essa. E outra coisa, ainda que fosse o Sérgio Moro, seria a obrigação dele de fazer isso. Se ele não o fizesse, não estaria honrando o cargo. Ou seja, a Folha de São Paulo acusa ele por algo que seria obrigação dele fazer. Só que fala isso como se isso fosse errado, quando na verdade é a prerrogativa do ministro e é a obrigação do ministro. Não foi ele, foi o Ministério Público. Mas poderia ter sido ele, e se fosse ele, eu tenho certeza que o Brasil, eu mesmo, aplaudiria.
aplaudirem a atitude dele. Esse tipo de manifestação não pode acontecer, porque isso não é manifestação, é incitação ao crime, é incitação ao ódio. Bolsonaro, quando falou do furo lá da reportagem lá da outra, foi uma violência contra as mulheres, contra a jornalista. O cara fazer um cartaz desse com a faca empalando ele, isso é liberdade de expressão, né? Canal Brasil Notícias.